28 de outubro de 2016. Gabriel Jesus terá contra o Santos última chance de marcar em um clássico antes de ir para a Inglaterra. Substituto de Jailson no gol ainda é um mistério. Com dores, Vitor Bueno vira desfalque do Santos para o confronto com o Palmeiras. Duelo entre meninos da Vila, Robinho e Diego, pode mudar dono da vice-liderança do Brasileirão. Corinthians apresenta novo diretor de futebol e Oswaldo de Oliveira faz modificações na equipe que pega a Chapecoense. Ricardo Gomes contraria a diretoria e afirma não ter sido avisado sobre falta de Michel Bastos. E ainda, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol pede punição a dirigentes e jogadores que reclamam dos juízes. Yes! Olá, boa noite! Amanhã será um dia tanto no Campeonato Brasileiro. Os 4 times do G4 se enfrentam. Em Minas, o terceiro colocado Atlético Mineiro recebe o vice-líder Flamengo. E na Vila Belmiro, o quarto colocado Santos recebe o líder Palmeiras. E nós vamos direto para a Academia de Futebol, onde está o repórter Felipe Esboril, e ele acompanhou os trabalhos do Verdão. Boa noite, Esboril. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, de novidade eu não tenho muito para passar para você não. Até porque o treino foi fechado mais uma vez nesta sexta-feira. O técnico Cuca mais uma vez adotou a tática do mistério. Não sabe quem que vai colocar no gol no lugar do Jailson, que está suspenso. Pode fazer uma alteração na lateral direita. O ataque também permanece em dúvida. Enfim, mistério antes desse clássico que o Palmeiras enfrentará diante do Santos amanhã às 7h30 na Vila Belmiro. Bom, vamos por partes, né? Como diria o outro. O Cuca acabou de conceder entrevista coletiva e falou sobre o lado psicológico da escolha dos goleiros. Ele disse que já definiu quem joga, mas não vai passar pra gente. De um lado, Wagner, jogador que já tinha jogado no Palmeiras, tem 3 jogos no Palmeiras, aliás, substituiu o Praz, não vinha bem, acabou perdendo a posição para o Jailson. Do outro lado, Vinícius Silvestre, garoto da base, 19 anos, 1,95 m, não estreou ainda entre os profissionais, mas treina com os goleiros há muito tempo. Como é que fica a cabeça dos goleiros nesse momento? Se um falha, é problema. Se o outro falha, também é problema. E o lado psicológico tem que ser a grande união nesse momento do Palmeiras. Pode ser, como opção de jogo, ele vindo de trás. Também não vou te falar como é que eu vou jogar, né? Tá bom. Às vezes vai, né? Às vezes você fala. Tem que tentar. Não. Ô, Cuca, depois você vê lá, né? Eu também não vou dar tudo mastigado. Vai lá, ó, dá uma olhada, ó, tá jogando assim. Faz parte do trabalho, né? Aí a brincadeira do Cuca, sempre muito bem humorado durante as entrevistas coletivas, o técnico do Palmeiras, respondendo a minha pergunta, eu estava pressionando ele ali para ver se ele pelo menos dava uma dica de como o Palmeiras ia jogar nesse sábado, mas nem isso ele quis ajudar, nem eu, nem nenhum dos repórteres que estava aqui essa tarde na Academia de Futebol para falar justamente sobre esse jogo contra o Santos. As outras dúvidas, Michele, são essas: Fabiano ou Thiago Santos? Se ele optar por um time mais marcador, ele vai de Thiago Santos. E aí o Fabiano espera. Se é um time mais habilidoso, toque de bola, vai com o Fabiano. A outra dúvida no ataque: Barrios ou Alione? E aí fica o poder ofensivo do Palmeiras. Na minha opinião, acho que vai de Alione. É um chute meu aqui, acho que vai de Alione e também vai de Fabiano na lateral direita. No gol, chuto Wagner. Também são os meus chutes aqui na Academia de Futebol. O técnico Cuca escondeu essa escalação. Não vai dizer, até brincou na entrevista aqui, dizendo que vai revelar apenas 1 minuto antes do jogo começar, 7 horas mais 29 minutos desse sábado na Vila Belmiro, ele vai revelar. Essa é a brincadeira do técnico Cuca, que vive um clima agradável, 6 pontos à frente do segundo colocado. O Palmeiras é o líder e conta os dias para levantar essa taça que não faz há 22 anos. O Palmeiras que não conquista o Campeonato Brasileiro desde 1994. Michele, daqui a pouco, com mais palavras do técnico Cuca, eu volto para ver. Será que ele vai revelar ou não? Revelou durante a coletiva.
disse também sobre a postura do Palmeiras nesse jogo contra o Santos, agradeceu o cancelamento do show da Mariah Carey, do Allianz Parque, para melhorar o gramado. Será que seria sorte de campeão? Daqui a pouco tem mais Cuca aqui no Gazeta Esportiva. Valeu, Felipe Esboril. Daqui a pouquinho, então, Esboril traz todas as notícias pra gente aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lengue. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu diria que o Palmeiras já está com sorte de campeão. Não tem feito bons jogos, contra o Sport mesmo não foi tão bem. E ainda assim ganhou a partida por 2-1, tem 6 pontos de vantagem. O cenário ideal para o Palmeiras seria uma vitória sobre o Santos na Vila, que convenhamos é difícil, mas é possível, e um empate entre Atlético Mineiro e Flamengo em Belo Horizonte. Porque aí a diferença que hoje é de 6 pontos, subiria para 8, faltando 5 jogos. Aí eu já acho que o Palmeiras já está com uma mão na taça. Com um cenário desses, o Palmeiras estaria com uma mão na taça e as pontas dos dedos da outra mão, Chico. Olha, o Celso, você me lembrou Machado de Assis, na sua metáfora inicial. É? Bonito. Qual parte? Graciliano Ramos, né? Tá. A ponta dos dedos já na taça, né? Como que estivesse pondo a mão na taça. Mas o problema do Palmeiras é um só, é quem vai jogar no lugar do Jailson. Porque o Jailson, nos últimos jogos, tem sido um dos principais jogadores do Palmeiras. Tem feito defesas muito boas, importantes, né? Até mesmo no empate, quando o Palmeiras foi desclassificado da Copa do Brasil, ele jogou muito bem. Então, vocês vejam a importância do goleiro, né? Como está sendo importante o goleiro nesses jogos, em jogos decisivos. É só você ver aí o que o Vitor, jogando pelo Atlético, fez contra o Internacional. Um negócio absurdo. Pegou bolas que você não imaginava pela Copa do Brasil. Então o goleiro está fazendo a diferença. E o Palmeiras, tirando o Jailson, tem 2 goleiros inexperientes. É difícil jogar na Vila com goleiro inexperiente. Ou o cara vai para a glória ou o cara vai para o saco, como diz o Godoy. Não tem meio termo. Que a defesa do Palmeiras, ela não é lá essas coisas. Essa que é a grande verdade. A defesa do Palmeiras é uma defesa que às vezes é em bola alta. E tem grandes jogadores que sabem cabecear, mas às vezes é ruim em bola alta. E o Jailson está lá para salvar, né? A cabeça de área do Palmeiras às vezes fica meio desguarnecida, e os caras chutam de longe, o Jailson está lá para salvar. Então, o grande calcanhar de Aquiles, realmente, do Palmeiras contra o Santos, vai ser o goleiro. Você imaginar que do outro lado tem Lucas Lima, Ricardo Oliveira e outros caras assim, o bicho vai pegar, Michel. Bom, o Vinícius tem 22 anos, ele é de Guarulhos aqui. Teve o contrato renovado com o Palmeiras até 2019, é a aposta do Palmeiras, né? Ele chegou ano passado no Palmeiras e é a aposta do Palmeiras para ser o camisa 1 daqui a um tempo do time. O Palmeiras está apostando muito no Vinícius. Bom, da Academia de Futebol, direto para o CT Rei Pelé, onde o Santos também encerrou agora à tarde a preparação para o Clássico. O repórter Osmar Garrafa tem as informações para a gente. É isso, Michele. Aconteceu há pouco aqui na Baixada Santista, no CT Rei Pelé, o último treinamento do Santos antes do clássico de amanhã à noite contra a equipe do Palmeiras na Vila Belmiro pela sequência do Campeonato Brasileiro. É o Santos de olho numa vaga do G3 e o Palmeiras brigando para se consolidar na liderança e também garantir o título, se possível, de forma antecipada já nas próximas rodadas. O treinamento de hoje não pôde ser acompanhado na sua totalidade por nós jornalistas. Como de costume, o técnico Dorival Júnior só permitiu que acompanhássemos o treinamento por 15 minutos. Mas ele disse que isso não é nenhum mistério. O Santos não tem nada a esconder. Não tem surpresa. Nós mantivemos o que vínhamos fazendo. Os nossos treinamentos eles foram fechados desde o dia 4 de janeiro, quando nos apresentamos. Então não tinha por que acontecer uma alteração. Nós estamos trabalhando dentro de uma normalidade e aguardando aí por um bom resultado. O time para amanhã, Michele, não está oficialmente escalado. Ricardo Oliveira, que iniciou a semana com dores musculares na coxa direita, trabalhou normalmente e esse sim tem presença assegurada no ataque santista. A boa notícia é que Vitor Bueno, que não participou das 2 últimas partidas, esse jogador se movimentou à tarde com bola. E segundo Dorival Júnior, é a dúvida para a partida de amanhã contra o Palmeiras. Mas o time só será definido
momentos antes da partida. Se o Vitor Bueno for vetado, o que pode acabar acontecendo até pela falta de ritmo de jogo, o Jean Mota, o garoto Jean Mota, deve ser confirmado como única novidade na equipe santista. Repito, o Santos só será confirmado amanhã, momentos antes da partida. Do CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Aí o mistério pode até não ganhar jogo, viu, Chico, mas faz parte do contexto, faz parte da estratégia. Quer dizer, o Cuca pode ficar confuso no que o Dorival vai fazer. Embora não exista muitas possibilidades, digamos, de surpresa, mas faz parte do jogo. Acho que o Santos tem um certo favoritismo por jogar em casa, pela força que tem na Vila. Time por time, momento por momento, o momento do Palmeiras é melhor, né? Mas a gente sabe da força do Santos na Vila, a capacidade de definir que o Santos tem jogando na Baixada. Eu diria que vai ser um páreo muito duro para o Palmeiras e não vou me esconder, não. Acho que o Santos é favorito nesse confronto. Olha, o meu querido Celso, a verdade é uma só, né? O nosso querido Dorival Júnior, quando vem aqui no Mesa Redonda, ele confessa que esses garotos do Santos, de vez em quando, dão uma desligada do jogo. Aliás, é o que eu acho normal. Um garoto de 22, 23, 24 anos, de repente dá uma apagada. Perde o foco. É o caso do Lucas Lima, por exemplo. É um cara que joga um bolão, está na seleção brasileira, está disputando a eliminatória, é uma peça importante no esquema da seleção, mas de vez em quando ele desliga. Se bem que ele não é tão garoto assim, né? Não é tão garoto, mas desliga. Isso eu quero dizer para você. Então aí você tem a volta do Ricardo Oliveira, já é um cara perigoso, é um cara que não treme para bater pro gol, é um cara que sabe chutar, é um cara que sabe colocar a bola. Mas o Santos, como o Palmeiras, também tem uma defesa complicada. E essa derrota para o Internacional, na Copa do Brasil, para o time reserva do Internacional, por 2-0, lá no Beira-Rio, pegou mal pra caramba para o Santos. Pegou muito mal. Por isso que o Santos vai tentar... vai tentar compensar, né, esse fracasso ridículo no Beira-Rio. Foi ridículo o fracasso do Santos no Beira-Rio, ridículo. Ninguém fala, porque ninguém tem coragem de falar. Mas eu falo, foi um fracasso ridículo. O Santos não podia perder do Internacional por 2-0, o time reserva do Internacional, com o time todo titular. Quer dizer, foi um fiasco, um fiascaço, que vão agora tentar descontar no Palmeiras. Essa aqui é a grande verdade. O Santos vai entrar matando o cachorro a grito contra o Palmeiras. E se bobear, ganha mesmo. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber qual vai ser o resultado de Santos e Palmeiras. Vence o Peixe, dá empate ou Verdão leva? Verdão leva. Vou torcer pro Verdão. Santos. Por quê? Porque sou da Moca. E a Moca tem muitos palmeirenses. Eu torço também pro Palmeiras, torço pro Corinthians, torço pro São Paulo, torço pro Santos. Não se complica. Não se complica, vai. Mas não sou palmeirense, eu tô dizendo que eu quero pela Moca. Mas que tem palmeirense na Moca, você tem razão. Ô, minha família, tem um monte de na minha campanha política aí, Ave Maria, quem encontrei de palmeirense em pizzaria foi uma grandeza. Então, eu acho o seguinte, na minha modesta opinião, eu acho que dá Santos. Eu acho que dá Santos. Até porque o Santos tem que provar para todo mundo que é um bom time, né? Mas não perde na Vila lá, Chicão. Não perde. É difícil perder, mas dá Santos. Você acabou de falar que vai perder? Não, eu tô torcendo pro Palmeiras, mas o Santos não perde na Vila, então acho que... Meu Deus do céu. O diretor também aqui é palmeirense, eu fico numa situação complicada. Deus. Você acabou de falar que vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras. Então... Como não? Mas eu acho que o Santos joga bem lá. Bom, eu acho que dá Santos não é porque eu moro na Moca, nem porque eu moro na Baixada. Não, é porque eu sou jornalista e acho que vai dar Santos, só isso. Você é jornalista e vai dar Santos. Então, você é jornalista e erra um monte de palpite. Então, é melhor não dar essa justificativa. Mas pelo menos é assim... O palpite ele é baseado numa questão meio lógica, se é que existe lógica. Não há lógica não é por causa do coração, entendeu? Não é porque futebol eu me sou da Moca, Bela. Futebol é paixão, futebol é amor, é imponderável. E você acha que eu tenho amor pelo Santos? Eu não tenho amor nenhum pelo Santos, eu acho que o futebol do Santos é melhor. Eu não tenho amor nenhum pelo Santos, eu tenho admiração. Amor você tem pelo Coringão? Pelo Corinthians, lógico. É o Coringão? Agora, pelo Santos, eu sou obrigado a reconhecer que é um bom time de futebol. É um baita de um time de futebol. E que pisou na bola contra o Internacional. Não podia ter acontecido isso. Pisou. E agora a gente vai falar do Coringão do Chico Lang, que apresentou oficialmente o novo diretor de futebol. Veja com o Adriano Dolfi.
Flávio Adalto foi apresentado como novo diretor de futebol pelo presidente Roberto Andrade. Eu acho que o Flávio não precisa de muita apresentação, pelo fato de a vida dele inteira foi feita na imprensa. A maioria de vocês acredito que já o conhece. Então, a partir de, não de hoje, antes de ontem, ele é o nosso diretor de futebol. Claro, muita ansiedade em saber sobre o início de trabalho do novo diretor e também a chegada de reforços, como o atacante Jô, com quem Oswaldo de Oliveira mantém uma relação especial. Então, toda vez que eu reencontro o Jô, eu digo, pô, nós vamos trabalhar juntos de novo. Vamos trabalhar juntos, porque eu só encontrava como adversário, né? E fica uma expectativa muito grande que as coisas deem certo. Está tudo encaminhado, só não está assinado, mas está tudo encaminhado, os exames já foram feitos. Acho que falta só colher as assinaturas para que, de fato, seja jogador do Corinthians. O treinador, aliás, roubou a cena na coletiva, quando foi perguntado quais reforços ele indicaria. Ibrahimovic. Tá bom, o que mais? Dá para trazer, Flávio? Olha, eu tenho alguma dúvida. Obrigado, gente. Boa tarde. Tenho alguma dúvida. Eu preferiria reformar o contrato, acho que até 2021. Mas se ele gostar de São Paulo, a gente puder ver o Soares do Barcelona também. É mais um. A gente fica com o Ibrahimovic e o Soares. Jornalista, conhecedor do ambiente que cerca o futebol, Flávio foi questionado sobre algumas críticas a respeito da sua inexperiência no cargo. Eu vi outro dia, não sei onde, olha, hoje em dia precisa saber entender de vestiário. Quem tem que entender de vestiário é o treinador, é o preparador físico. Quem tem que entender eu tenho que entender de comportamento, eu tenho que entender de reações, eu tenho que entender de como me relacionar com as pessoas. No momento em que eu precisar dar um palpite técnico, ou o técnico não serve ou eu que não sirvo. Na entrevista, Roberto de Andrade negou que o clube viva uma crise política, como disse André Sanches no Mesa Redonda Futebol Debate. Só dizer que a Renovação e Transparência, que é o grupo que nós estamos desde 2006, que é o terceiro presidente que põe, acabou. Não tem mais Renovação e Transparência. Bom, primeiro que o fato de o André ter dito que o grupo acabou, ele acha isso, eu não concordo. Acho que as pessoas do grupo, a gente continua próximo, mas não existe crise política nenhuma. Muito pelo contrário, continuamos trabalhando, as pessoas que estavam do meu lado continuam do meu lado, estamos recebendo apoio até de gente que a gente nem esperava, apoiando a gestão. Então, estou bem tranquilo e vou focar naquilo que é o meu objetivo, de colocar o Corinthians num lugar melhor e maior. Eu não vou mudar o meu rumo por conta disso. O presidente Roberto de Andrade aproveitou a oportunidade para falar pela primeira vez sobre a prisão dos 31 torcedores corintianos envolvidos naquela briga com a polícia do Rio de Janeiro durante o jogo entre Flamengo e Corinthians. Os que estão presos, eu não posso afirmar que todos cometeram delito ou que não cometeram. A justiça, a gente acredita na justiça, a justiça vai, em algum momento, fazer valer, e se alguém que está preso lá, injustamente, Deus queira que se veja isso e se solte. Quando o Corinthians colocou a nota, porque houve exagero por parte da PM com todos os torcedores, se foram 30 ou 40, não sei, que agrediram o policial, que se envolveram na briga, não é justo que 3.000 corintianos fiquem presos até 10 e tanto da noite, sendo obrigados a todos eles tirarem a camisa, ficarem detidos, sofrendo ameaças. Desculpa, eu acho que uma ação não pode haver uma reação. Eu sei que alguns extrapolaram na violência, o que a gente sempre pede que isso não aconteça, mas isso é um reflexo da nossa sociedade. Não adianta me punir, não adianta tirar o meu ingresso da arquibancada, isso não vai fazer com que a violência diminua ou acabe. Isso eu acho que é um paliativo. O clube tem que ser punido como se fosse o clube que determinou que os torcedores fossem lá e batessem na polícia ou entrassem em confronto. Pelo que me consta, as agressões, o confronto foi antes do jogo.
Então, tiveram 1h30 do jogo, 2 horas durante o jogo, mais o período antes de começar o jogo, para definir quem são as pessoas e retirar as pessoas de lá. Não precisava cometer essa violência de fazer as pessoas ficarem presas, sem camisa, passando por... Vocês olham aí na internet, relato de pessoas que estavam lá, dizendo a violência que sofreram. É isso que eu sou. Eu não estou falando que é injusto quem brigou. Não é isso, não. Por favor, não vamos criar polêmica onde não tem. O que eu não quero é que se cometa outra agressão contra quem não fez nada, só foi assistir o jogo. O intuito da nota foi esse. Existe uma certa coerência no que ele está falando, Chico. Eu concordo plenamente com o que ele está falando. Inclusive, hoje, a Gazeta teve a visita de vários advogados, a redação da Gazeta, né, a nossa produção, vários advogados da OAB vieram conhecer hoje as dependências da TV Gazeta. E eu perguntei a um deles o que ele achava da prisão desses corintianos lá. E ele falou que é totalmente ilegítima, por algumas boas razões. Primeiro, que nem todos os 31 estavam envolvidos na briga, que a polícia não tem prova disso, em primeiro lugar. E segundo, a juíza ela não podia ter feito o que ela fez, ela desclassificou de flagrante para prisão preventiva. Isso ela não podia ter feito. Isso não é aceitável. E terceiro lugar, ela não tinha competência para julgá-los, porque ela saiu nas redes sociais com a camisa do Flamengo. Então ela devia ter, no mínimo, eu ia falar hombridade, mas a honra, né? Ou a sensatez, a ética, de virar e falar assim, eu não tenho condições de julgar, porque eu estou envolvido, eu torço para o Flamengo. Aí chamam outro juiz qualquer e que julgasse. Agora, esse negócio de dar prisão preventiva é que engrossou, porque os caras têm que ficar agora lá 10 dias, e 10 dias incomunicáveis no Bangu 8, né, que é uma prisão que dizem que só tem cara que deve pensão, essas coisas todas, mas você sabe o que é prisão, né? Tudo pode acontecer. Então, aí, isso tudo é errado. Os advogados da OAB estão dizendo que está errado aqui em São Paulo. E, quer dizer, o que o Andrade falou, ele tem razão. Muita violência foi cometida. Eu publiquei fotos que estavam soltas na internet, ou até o meu filho, o Montanha, me ajudou, o meu filho postiço, né? Eu chamo ele de meu filho, e eu publiquei. Teve 185 mil visualizações. E eu publiquei os caras apanhando mesmo. Os caras depois que apanharam, né? Vergões, cabeça estourada. E não precisava de uma violência dessa. Não precisava. Foi desnecessário isso. Mas se então, bem também, né, Chico? Também a não polícia vamos, do Rio... Só que torcedores do Corinthians agrediram policiais também. Um erro, uma coisa não justifica a outra. Não, o excesso da polícia, ok, mas que também não havia santo ali brigando com o policial, não havia. E aí outra coisa, para quem foi lá, tentou agredir torcedor do Flamengo, tentou agredir policial, não basta só assinar um termo que é termo circunstanciado. Mas tem que tinha que fazer. Uma hora tem que mudar essa coisa. Era isso que tinha que fazer. Ela fez errado, porque era isso que tinha que fazer. Mas o procedimento correto era esse. É a impunidade de sempre, né, Chico? Mas não é questão de impunidade. Não é ela que vai abrir uma exceção. Ela abriu uma exceção. Agora, se qualquer torcedor que vier para São Paulo e se meter a besta com a polícia, aqui um juiz qualquer nosso pode fazer o mesmo. E deixar os caras em prisão preventiva. Então, ela abriu um precedente na lei. A Michelle é advogada, ela sabe disso. Então foi aberto um precedente na lei e ela não tem autoridade para isso. É isso que eu estou dizendo para você. Ela não tinha autoridade para fazer isso. Ela não tinha, mas ela fez. Foram negados 3 habeas corpus. Não, foram negados 3 habeas corpus porque a polícia do Rio pegou a torcida do Corinthians de cobaia, né? Eles querem moralizar uma cidade que está completamente desmoralizada. Porque você sabe, né? Que depois das Olimpíadas o Rio faliu antes. Então está tudo falido lá, inclusive a justiça. Agora só quero desejar boa sorte aí pro nosso Flávio Adalto, que aliás conheço há muitos anos, excelente jornalista e conhece vestiário muito mais que muito técnico, viu? Você quer saber? Trabalhamos juntos em vários lugares, ele é um repórter que circulou em todos os grandes jornais escritos, depois esteve na televisão, passou aqui pela Gazeta, né? Teve também em outras emissoras, enfim, é um grande companheiro, um cara que entende futebol e vai ajudar muito o Oswaldo. Essa ligação, esse meio campo de jogador, diretoria e técnico, ele vai fazer muito bem.
E só mais uma coisa, uma última coisa antes de encerrar esse assunto. Só discordo do Roberto Andrade de uma coisa. Eu sou contra, inclusive, essa mania do STJD de punir o tijolo, né? Ele pune o setor do estádio, mas não impede os torcedores que lá frequentam de frequentarem outro lugar. Agora, o Corinthians tem responsabilidade, sim. A maior cota dos ingressos destinados para os torcedores do Rio de Janeiro foram destinados à organizada. Se foi destinado à organizada, o Corinthians tem responsabilidade, sim. Eu também concordo com você nisso aí. Claro. Eu acho que alguém tem que evitar que esses caras briguem, né? Agora, a violência policial não justifica a condenação da juíza, muito menos. Copa Sul-Americana, o Palestino do Chile bem que tentou, mas não conseguiu inverter o placar do primeiro jogo com o São Lourenço da Argentina. Precisando correr atrás de uma derrota por 2-0 sofrida lá na Argentina, o Palestino foi com tudo para cima do São Lourenço. Leonardo Valência marcou o único gol do jogo nessa linda cobrança de falta e garantiu o triunfo aos chilenos pelo placar de 1-0. Apesar da vitória, o resultado não foi suficiente para reverter a vantagem conquistada pelos argentinos na partida de ida. O adversário do São Lourenço na semifinal será a Chapecoense. A arbitragem do futebol brasileiro é alvo constante nos últimos anos de críticas de jogadores, de treinadores, dirigentes e torcedores. E agora eles decidiram reagir. A Associação Nacional de Árbitros de Futebol quer que os críticos dos juízes sejam punidos pelo STJD. Essa notícia é o destaque de hoje do site gazetesportiva.com que a gente traz para vocês. A ANAF protocolou ontem no STJD um pedido formal de punição aos jogadores Luca, do Corinthians, e Diego Souza, do Sport, aos presidentes de Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e Figueirense, ao diretor de futebol do Coritiba e ao técnico Celso Rotti do Internacional. O órgão que representa o árbitro quer que o STJD enquadre os acusados nos artigos 258 e 243F do Código, referentes à conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva e ofensa à honra, respectivamente. As penas para essas infrações variam de 1 a 6 partidas de suspeição. E aí, gente? Eu sou favorável, tem que parar com essa palhaçada. Lá fora também tem multa para quem fica, sabe? Senão fala-se muita coisa, não se prova nada, conturba o campeonato. Ok, entendeu que o juiz, que a arbitragem foi falha, foi equivocada, entra com uma ação. Ponto. Agora termina o jogo, fica aquele blá blá blá, porque roubou para um, roubou para o outro. E na verdade, na maioria das vezes, isso é só para justificar o próprio fracasso. Simples assim. Você transfere uma responsabilidade que é sua pela derrota para um terceiro, no caso, o árbitro de futebol. Eu discordo totalmente de você. Eu acho que tem que reclamar mesmo. Ou você acha que o gol do Guerreiro não é digno de reclamação? Tudo que o Luca falou, eu assino embaixo. Ele está certíssimo. O Corinthians foi prejudicado em 2 pontos. Está tudo bem, então oficializa um documento e manda para o STJD, manda foi para a CBF. Foi prejudicado também com um gol do Gustavo de cabeça contra o Atlético Mineiro, que foi anulado injustamente. Gustavo tocou na bola antes. Foi prejudicado com o gol do Palmeiras na Arena, o gol do Mina no Palmeiras, que estava irregular. Foi prejudicado com um gol de cabeça. Um gol de cabeça, o Gum testou antes e ele estava impedido. Na sequência saiu o gol do Cícero. Quer dizer, foram 4 jogos, eu estou dizendo. O jogador se revolta. O cara se revolta. E tem o direito de se manifestar também. Tem o direito de se manifestar, sim. A gente não vive numa ditadura. Né? É a responsabilidade. O Lucas não xingou ninguém. Ele só reclamou, ele falou que era um absurdo o juiz errar um lance tão fácil como aquele lá. Que até você marcaria, Celso. Até você marcaria. Todo mundo aqui marcaria. Até a Michele, que nunca foi bandeirinha, levantava a bandeirinha. Até a Michele foi... Pô, é um negócio impressionante. São erros assim grotescos, cara. Aquele gol que deu toda aquela confusão do Fluminense, aquele é um lance de bola parada, cara. Bola parada não tem como você errar. É só você ficar na linha ali da pequena área, da grande área, que você marca, não tem como não marcar. Quer dizer, então aí são erros grotescos que estão prejudicando as equipes, como o Fluminense foi prejudicado. Né? O Flamengo foi prejudicado. Era para ser prejudicado contra o Fluminense. Então são erros. E os caras têm direito de reclamar, sim. Domingo, 9 da noite, tem o Mesa Redonda Futebol Debate com toda a repercussão da super rodada de sábado no Brasileirão, todos os detalhes dos clássicos na Vila Belmiro e no Mineirão e muito mais. Tudo com a análise do nosso super time de comentaristas, e os convidados desse domingão são 2 figuras que no passado já causaram muita polêmica como dirigentes de 2 rivais da capital paulista.
estarão aqui conosco o São Paulino Marco Aurélio Cunha e o corintiano Antônio Roque Cittadini. Então, para relembrar os velhos tempos, então vai ser um programa bem polêmico, bem bacana, né, Chico Lang? Vai ser. Vai ser porque os dois toparam vir e disseram que não vão poupar farpas, né? Não vão poupar flechadas. Então, quer dizer que você não pode perder o Mesa Redonda do Futebol Debate. Discussão em alto nível, evidente, claro. Que ninguém vai sair na mão e não vai ter baixaria também. Não. Enfim, mas vai ser uma discussão clássica. Principalmente agora, né? Que o São Paulo está numa fase que eu vou te contar uma coisa. Ainda corre ameaça de rebaixamento, sim. Se bem que é difícil, mas pode cair. É verdade. Hora agora de conferir a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Atlético Goianiense na liderança com 61 pontos, seguido pelo Vasco com 58. 4 jogos acontecem nesta noite. O Criciúma recebe aqui, ó, cadê? Aê, Boquinha. Recebe o Londrina às 7h15 em Criciúma. Paraná e Bragantino jogam às 8h30 em Curitiba. O Náutico enfrenta o Atlético Goianiense às 9h30 na Arena Pernambuco. No mesmo horário, o Joinville encara o Brasil de Pelotas na Arena Joinville. Amanhã, 5 da tarde, tem Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova, Paysandu e Sampaio Corrêa no Mangueirão e Tupi e Vila Nova em Juiz de Fora. Beleza? E a bola rolou ontem pela abertura da 33ª rodada do Brasileirão. O Sport fez prevalecer o mando de campo e com o apoio da torcida que lotou a Ilha do Retiro, venceu a Ponte Preta 1-0. Veja o gol. Na Ilha do Retiro, Rogério aproveitou o vacilo da zaga da Ponte Preta e garantiu o triunfo do Sport pelo placar de 1-0. O resultado levou a equipe pernambucana aos 40 pontos no Campeonato Brasileiro, 5 a mais que o Vitória, primeiro time no Z4 da competição. Confira agora a rodada desse final de semana no Brasileirão. Uma partida acontece nesta noite aqui. Vamos lá. Fluminense e Vitória jogam às 7h30 no Maracanã. E aí amanhã serão realizados 7 jogos. O Corinthians recebe a Chapecoense às 4h30 na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o Atlético Mineiro encara o Flamengo no Mineirão. E o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro na Arena da Baixada. 6h30 tem Botafogo e Coritiba na Ilha do Governador e Internacional e Santa Cruz no Beira-Rio. O clássico entre Santos e Palmeiras começa às 7h30 na Vila Belmiro. E também às 7h30 o Figueirense recebe o Grêmio em Florianópolis. Fechando a rodada, o América Mineiro enfrenta o São Paulo na segunda-feira, 8 da noite, na Arena Independência. Muito bom. E amanhã, gente, amanhã tem reencontro dos meninos da Vila, Diego e Robinho, mas bem longe da Casa do Peixe. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo, em partida que pode causar uma mudança no G4 do Brasileirão. Depois de uma semana livre, o Flamengo está pronto, escalado para o clássico deste sábado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Titulares definidos, mas o técnico Zé Ricardo preferiu optar pelo mistério. Eu posso falar que a gente definiu realmente a equipe, fizemos uma semana boa de trabalho. Nós vamos, como de praxe, divulgar só amanhã mesmo, porque também temos algumas dúvidas de como o Marcelo vai armar a sua equipe, então acho que é um detalhezinho que pode fazer alguma diferença. 6 pontos atrás do líder Palmeiras, o rubro-negro carioca entra em campo com um único objetivo. O fundamental é que a gente entre lá no Mineirão sabendo os nossos passos, principalmente o que a gente precisa fazer e tentar potencializar nossos pontos positivos, né, nossos pontos fortes e fazer um grande jogo e tentar a vitória lá. Que essa para isso que a gente vai lá, vai buscar uma vitória porque só essa vitória nos mantém vivo na competição. Já o Atlético também faz mistério. A volta de Fred ao comando de ataque é certa, mas o substituto de Rafael Carioca ainda dúvida. O atleta foi liberado da partida após o falecimento do avô dele. Com isso, Marcelo Oliveira pode deixar o esquema com 3 volantes e escalar 2 meias de criação. É possível que os jogadores técnicos criativos possam recompor, se não vão ser exímios marcadores, pelo menos possam dificultar a saída do adversário, preencher espaço. É isso que a gente tenta passar para os atletas e ainda não decidir. Temos que observar um pouquinho o adversário também, observar o desgaste dos jogadores amanhã,
para depois escalar, mas certamente vamos com um time forte e capaz de ganhar do Flamengo. O Atlético Mineiro vai precisar superar também o cansaço. O rival teria semana livre, enquanto o Galo fez na quarta-feira um jogo muito movimentado contra o Internacional pela Copa do Brasil. Nos serve como desculpa também, nós temos que nos entregarmos nesse jogo, além de estar bem posicionado, bem organizado, utilizar esses 2 dias que tivemos de descanso para que a gente possa ter um desempenho físico bom nessa partida. Chico, eu aposto no Atlético, viu? Eu não descarto o Atlético da briga, porque veja só, na matemática do campeonato, o Flamengo está 6 e o Atlético está 7 pontos atrás. Mas vamos imaginar que o Santos vença o Palmeiras na Vila, que convenhamos, não é nenhum absurdo se isso acontecer, e o Atlético vence o Flamengo no Mineirão, que também não é nenhum absurdo você imaginar. A diferença é que hoje é de 7, cai para 4, correto? Correto. Atlético e Palmeiras ainda vão se enfrentar em Belo Horizonte. Confronto direto. Confronto direto. Então, hoje a diferença aqui é de 7. Se o Atlético fizer parte dele e caso o Palmeiras tropece, pode cair para 1 em 4 rodadas. E convenhamos, dá para tirar. Então, eu sinceramente não descarto o Atlético Mineiro da briga. Se polarizou, né, a briga Palmeiras e Flamengo, mas eu acho o Atlético vivíssimo e vou além. O Atlético tem mais time e mais elenco que o Flamengo. Por isso eu acho que o Atlético ganha do Flamengo neste sábado. O problema é que o Atlético, na verdade, tem jogado mal, mas tem vencido as partidas. Esse jogo o Palmeiras também tem jogado mal e tem vencido. Tem jogado mal e tem vencido, mas o Atlético tem jogado muito mal. O Vitor, nesse jogo que nós estamos vendo aí, acabamos de ver, o Flamengo, o Atlético contra o Internacional, o Vitor pegou mais umas 4 bolas, assim, impressionantes. E tudo bola no cantinho, baixo. Não era bola alta, que ele é grandão, ele pula com mais facilidade. Bola no cantinho, chutada bem colocada, bem cabeceada. Quer dizer, o Internacional perdeu muito gol. Então, esse gol saiu logo aos 3 minutos e esse aí saiu no estertor do jogo, já era a prorrogação já. Então, quer dizer, levou um pouco de sorte. Bom, quem ficará de olho no jogo entre Galo e Flamengo são as torcidas de Santos e Palmeiras, que se enfrentam um pouco depois, às 7h30 da noite. Vamos voltar à Academia de Futebol, lá do Verdão, onde o repórter Felipe Esboril acompanhou o último treino do Palmeiras antes da partida. Boa noite mais uma vez, Esboril. Oi, Michele, a gente volta a falar dessa vez da fria Academia de Futebol. Tá fazendo um frio, tá ventando aqui que não é brincadeira. Tá baixando demais a temperatura no momento em que à minha direita os jogadores do Palmeiras vão saindo em direção a Santos, rumo à concentração. A lista de convocados para essa partida, os 24, já está no site do Palmeiras. Enfim, nenhuma novidade. Aquilo mesmo que a gente pensava, né? Nenhum jogador não foi relacionado, que não estava nos planos do técnico Cuca. Os jogadores seguindo nesse momento para Santos. Antes de chamar o Cuca novamente aqui no Gazeta Esportiva, eu queria corrigir uma informação. Eu disse que o Vinícius Silvestre tinha 19 anos. Ele tem 22 anos, essa é a informação correta da idade dele. Bom, o Cuca, ele está muito bem à vontade para falar sobre esse eventual título do Palmeiras. O Santos é o próximo adversário, um adversário de G4, que tem qualidade na Vila Belmiro. O Palmeiras não vence na Vila Belmiro há 5 anos, por isso sabe das dificuldades que terá pela frente amanhã. A gente procura ficar um pouquinho mais longe, né, mais alijado disso, porque tudo, para quem tem 6 pontos na frente, para quem está na frente, você não consegue ver grande vantagem. Porque você tem respeito e precaução acima de tudo, né? Para quem está atrás, vê uma vantagem grande. Hoje, Flamengo, Atlético, eles estão brigando entre eles primeiro, para depois mirar o Palmeiras. Eles têm uma briga interna entre os dois. Um pode passar o outro pode deixar para trás, pode acabar a rodada do Flamengo em quarto, em terceiro, em segundo, o Santos em segundo, terceiro, quarto, o Atlético em segundo, terceiro e quarto. Então hoje eles estão mais ali nessa luta deles do que propriamente nos mirando. Mas
se a rodada for ruim, já fica tudo muito apertado. Então a gente tem que fazer força nesse jogo. É um jogo decisivo? É um jogo decisivo, mas é um jogo de inteligência que a gente tem que ter e equilíbrio. Aconteça o que acontecer na Vila, o Palmeiras não é campeão e nem perde o primeiro lugar. O que ele não pode perder é a cabeça, perder jogador expulso, jogar futebol com tranquilidade, que a tabela nos oferece isso, com organização, com responsabilidade acima de tudo, mas com naturalidade. O Cuca falou sobre não perder a cabeça lá na Vila Belmiro e o Palmeiras tem mantido a cabeça no lugar durante esse campeonato brasileiro. Nenhum jogador do Palmeiras foi expulso nesse Brasileirão, o que pesa a favor do fair play e também do jogo bonito do Palmeiras durante este campeonato. O técnico Cuca, logo depois que o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista, falou que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Cravou, botou lá na mesa durante a coletiva, chamou a responsabilidade para ele sobre essa atitude e disse que agora, falar mais uma vez isso é fácil, mas que na época foi bem complicado. Hoje seria muito mais fácil para chegar aqui e falar, mas hoje não, hoje você tem que ter a humildade, eles não precisam de incentivo nenhum nesse ponto hoje. Eles precisam ter o pé no chão, ter o equilíbrio, e hoje eu não preciso falar isso, se eu já falei lá atrás, vocês têm que me cobrar depois. A gente põe o da gente na reta porque quer, né? Você me perguntou se eu estava ação, quando eu falei isso, era isso? Não. Mais ou menos, né? Tá meio anestesiado, né? Porque, perdemos lá uma porrada de jogo, 3 e 4... E não andando, e eles precisando de estímulo, de algum norte para nós nos apoiar. O norte foi aquele, vamos buscar o título, e daí o peso saiu deles, veio para mim. Né? Eu já levei, isso aí está parecendo que é presunção, mas não era um momento que eles precisavam da confiança do treinador, por isso que eu falei. E nesse momento os jogadores têm a confiança do treinador. Nas contas do técnico Cuca, apenas 3 vitórias já dariam o título ao Palmeiras. O Palmeiras que tem mais 6 rodadas para definir se será ou não campeão. Boa noite para você, Michele. Boa noite. Qual será o palpite do Esboril, hein? Palmeiras ou Santos, Esboril? Olha, eu acho que vai dar Santos, Michele. Tá certo, Esboril. Vai se agasalhar agora, toma um chá quente, um vinho, né? Que o Esboril gosta de vinho. Vai lá se agasalhar, põe um cachecol, senão você vai ficar doente. Beijo. São Paulo, o jogo contra o América Mineiro vai ser na segunda-feira em BH, mas o assunto mais comentado nesta sexta-feira foi o meio-campista Michel Bastos, que mesmo sem ter participado dos últimos jogos, continua causando polêmica. Veja com a Marina Paniza. Pela primeira vez na semana, o técnico Ricardo Gomes fechou parte do treino tricolor. Toda a concentração é pouca para o time que, apesar de estar a 7 pontos do Z4, ainda precisa melhorar na tabela. Para isso, São Paulo encara o América Mineiro na segunda-feira, buscando a 3ª vitória seguida, o que ainda não aconteceu na temporada. A 3ª vitória tem que acontecer. Se não for agora, tem outra chance, mas isso tem que acontecer porque não tem, isso é o São Paulo, não pode ser diferente disso. Para a partida, Ricardo Gomes tem um importante retorno do zagueiro Maicon. Além disso, os jovens atacantes Pedro e David Neres, que entraram bem nos últimos jogos, devem permanecer no time titular. Enquanto Chaves, que não marca há 9 partidas, tende a ficar no banco. A escolha contra a Ponte foi para o Pedro, e isso vai ser, eu acho que até o final do ano, não há dúvida, aí a escolha depende do adversário, tá? Dependendo do adversário, escolho Chaves, Pedro. Quem está sem espaço no time de Ricardo Gomes é Michel Bastos. Meio-campista que não treinou na manhã de ontem, foi muito criticado por ter participado de um torneio de pôquer na noite anterior. Ontem, a diretoria do São Paulo afirmou ter liberado o jogador por motivos pessoais. Hoje, o técnico Ricardo Gomes causou polêmica ao dizer que não sabia de nada. Ele errou o horário do treino, porque isso a cabeça dele tem, isso desde que eu cheguei, eu estou tentando recuperar, porque não é só a parte física, a parte técnica,
Mas o psicológico dele está não tá focado. Foi falta mesmo, falta do Michel. Apesar da polêmica, Michel Bastos voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, mas novamente não deve ser relacionado para a partida contra o América. Se você pegar aí os últimos jogos, não foi relacionado porque ele não está focado, ele está treinando, se esforça, mas você vê que as coisas não estão acontecendo. Juízo, Michel. Vamos falar do Corinthians de novo? O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último treino antes do confronto de amanhã contra a Chapecoense na Arena em Itaquera. Depois de curar uma amidalite, o goleiro Cássio reapareceu no gramado, mas para um trabalho separado do elenco. Do outro lado, o técnico Oswaldo de Oliveira treinou a marcação na bola parada, uma deficiência do time que levou 6 gols nos últimos 2 jogos. Principalmente nas vésperas dos jogos, né? A gente tem que exercitar primeiro o posicionamento, depois a concentração e depois o estímulo de fazer e de não deixar o adversário fazer o gol. Por esses pontos é que passa o treinamento, né? Então, uma coisa que a gente procura, e vocês, se continuarem frequentando o Corinthians, enquanto eu estiver aqui, vocês vão ver que isso é sempre uma repetição. Tenha levado gol no último jogo de bola parada ou não. O treinador explicou as alterações na equipe para o duelo deste sábado contra a Chapecoense. Na zaga, Pedro Henrique na vaga de Balbuena, Camacho retornando ao meio de campo e Marlone no ataque, graças à suspensão de Guilherme. O Balbuena e o Wilson, ambos têm 2 cartões amarelos. O Balbuena já vem numa sequência muito grande de jogos. Então eu preferi poupar um dos 2 nesse jogo, já que o Pedro joga bem, entra bem, um jogador, embora jovem, equilibrado, que tem demonstrado muita autoridade na posição. Então, dos 3, eu preciso escalar 2, e nesse momento, como o Wilson também jogou contra o Flamengo, está precisando jogar mais que o Balbuena. Balbuena, ao contrário, se a gente precisasse poupar, teria que ter sido ele. Foi esse o critério que eu usei nessa posição. O adversário envolvido na disputa da Copa Sul-Americana vem a São Paulo com uma equipe alternativa. Exatamente por esta razão, Oswaldo de Oliveira foi perguntado se não existiria uma pressão a mais na partida e também uma obrigação pela vitória. Essa provável mudança, é claro que ela traz uma série de surpresas e interfere na nossa preparação, né? Porque perde aquela previsibilidade que a gente sempre encontra nesses casos. E então é isso que eu tenho dito aos nossos jogadores desde que nós soubemos dessa possibilidade. Nós não podemos deixar que isso ultrapasse para o nosso lado. Nós temos que encarar o jogo com a mesma seriedade e buscar incessantemente a vitória. É curioso, né, Chico? O que faz a imagem. O Oswaldo, ele tem lastro, sabe? Então, quando ele fala, as pessoas observam como um técnico experiente, tem credibilidade, conhece o Corinthians. E você já vê mudança na maneira de jogar. O Corinthians foi bem contra o Flamengo. Dos jovens, claro. Que ele falou do Pedro Henrique. Então, não é tudo isso que ele falou, né? Mas não, eu concordo sim, eu acho Pedro Henrique bom jogador mesmo. Ele vê mais virtudes na pessoa do que defeitos. E contra o Flamengo, se o Corinthians perde do Flamengo, a casa já tinha caído em termos de Libertadores. E empatou lá, podendo ganhar, teve erro de arbitragem. Acho que o Corinthians está com um outro, o Cássio está pensando em sair em 2017. Já disse que ele vai para o São Paulo, né? Não, na verdade o Grêmio é o primeiro interessado. Agora, quanto ao Corinthians, acho que ganha da Chapecoense e segue aí na briga pela Libertadores. Outro ar que respira o corintiano agora. E outro lado que a gente tem que falar também é que a Chapecoense, ela está mais focada na Copa Sul-Americana. Agora contra o São Lourenço. Pela primeira vez na semifinal, né? Pela primeira vez na história do Chapecoense, dirigida pelo Caio Júnior. Uma semifinal de torneio internacional. Exatamente, uma semifinal de torneio internacional. Então, quer dizer, que tem tudo para o Corinthians ganhar esse jogo, né? Agora vamos ver, futebol vai saber, né?
Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Qual será o resultado do clássico entre Santos e Palmeiras? Olha lá, vitória do Palmeiras, 72% dos votos. O povo tá comigo, tá acreditando no Palmeiras. O programa termina essa sexta-feira. A gente volta domingo, a partir das 9 da noite no Mesa Redonda. Chicão, domingo tamo junto no Mesa Redonda. Tamo junto no Mesa. E agora o Celso Cardoso vai pro Jornal da Gazeta, tá Até certo? já. Beijo pra vocês. Tchau, gente.